A DESG Delegacia Uberlândia convida Mesa do Adesguiano. Venha curtir uma noite nas estrelas com chopp gelado e uma boa prosa com seus colegas. Dia 30 de março a partir das 19 horas no terraço do Hotel Presidente. Informações 3234-2700. Olá, começa agora a DESG na TV, aqui na TV Cidadania, o canal 7. Estamos mais uma vez com o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, delegado da DESG. Agora não erro nunca mais no seu nome, viu, Eduardo? Obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu sempre corto o Gonçalves, sabe, o doutor Luiz? Então a gente sempre falava Eduardo Luiz da Mata, parava. Agora é Gonçalves. E do nosso lado, José Luiz de Moura Faleiros, que é o juiz da vara criminal, de uma das varas criminais de Uberlândia, né, doutor? Exatamente, da primeira vara criminal. E também um dos palestrantes da DESG. Bom, juiz da área criminal, então nós temos que perguntar alguma coisa sobre segurança. E a gente tem visto os programas de televisão aí dos canais abertos, o André Potinho, Amarildo Maciel, Gui Boaventura, Marquinhos Maracanã, a Cássia Bonfim também. Nós temos que nominar todos porque nós não temos guerra, somos colegas. São todos aí, cada um fazendo o papel que seu veículo de comunicação lhes ordena fazer, e são as suas linhas editoriais. E a gente fica preocupado com relação ao número do índice criminal que vem crescendo, parece que vem crescendo, porque está sendo mais divulgado ou os índices criminais ainda continuam mais ou menos em patamares aceitáveis, doutor? Pois não, Gregório, inicialmente gostaria de saudar o doutor Eduardo e dizer aos telespectadores da minha alegria em estar participando aqui do programa A DESG na TV. Mas realmente nós estamos vivendo um momento de grande preocupação em razão dessas questões de segurança pública que já é uma longa data, né? Infelizmente, no Brasil, essa questão não é recente. A preocupação da população brasileira e, consequentemente, da população mineira e de Uberlândia não é diferente, não é, Gregório? Em razão da necessidade de melhorar os índices de segurança pública, reduzindo a criminalidade. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar também de reconhecer que o trabalho, principalmente das polícias aqui em Uberlândia, juntamente com os demais órgãos do poder público, né, a prefeitura, o governo do estado, a própria União, tem que merecer e de fato receber o nosso reconhecimento. Capitaneados aí pelo Coronel Provato e pelo Dr. Gilmar, que são os responsáveis pela área da segurança pública, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e também capitaneados pelo Dr. Aquino, hoje aí na Polícia Federal, anteriormente pelo Dr. Júlio Bortolato, os índices de criminalidade têm apresentado redução, apesar da população não sentir isso. Porque, por exemplo, fala-se muito no número de homicídios que em 2010 recebeu, e infelizmente é uma realidade, uma elevação considerável. Em 2011 não está sendo diferente, né? Já tivemos aí aproximadamente 30 homicídios na cidade, o que é sobremaneira preocupante numa cidade do porte de Uberlândia com aproximadamente 600 mil habitantes, apesar de que eu acredito ter possuir mais. Eu acredito em mais de 750. Nós já estamos, eu também sou juiz eleitoral, né, com 440 mil eleitores. Tivemos na eleição 424, hoje já estamos com 440 mil. Então é impossível que Uberlândia não tenha aí em torno de 700 mil habitantes. Mas isso não é relevante para esta questão que estamos debatendo e conversando, né, Gregório? Então eu fico muito preocupado com estes índices que são realmente alarmantes e que incomodam a população ordeira, porque isso é hoje, incontestavelmente, uma das grandes preocupações de todas as pessoas, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer que aqui em Uberlândia hoje, antes de você construir uma casa, você constrói uma cadeia. Primeiro constrói os muros altíssimos, né? Com cerca elétrica, monitoramento de câmeras, etc., para depois construir a sua casa lá dentro. E de fato isso acontece porque a preocupação hoje com o bem-estar da família, com a segurança, com a integridade física, né, com a própria vida, com o patrimônio, é inegável. Mas aí, Gregório, eu venho e me deparo com uma realidade muito triste. Eu atribuo esta elevação ao número de crimes que incomodam sobremaneira a população ao uso indiscriminado do crack. Eu ia falar, eu já não falo mais. 90% desse índice de assassinatos que acontece em nossa cidade, ou nas grandes cidades, está relacionado ao tráfico e ao uso de drogas, não? Esta é, inegavelmente, a questão, Gregório, doutor Eduardo, porque nós estamos lá na vara criminal, no dia a dia, em contato com essas pessoas que praticam crimes, em contato com as famílias,
Eu fico assustado porque a maioria dessas pessoas criminosas que estão respondendo a processos judiciais, penais, pertence a famílias boas. Lá comparecem os pais, comparecem filhos, comparecem esposas. Eu fico com uma pena muito grande porque a gente vê aqueles, principalmente jovens, entregues à substância entorpecente terrível, maldita, que é o crack, e praticando esses crimes que incomodam sobremaneira a população ordeira, né? Não respeita o patrimônio, não respeita a integridade física, não respeita a honra, não respeita a vida. Mas aí nós temos tá complicado. Nós temos até um fator a lembrar aí, né, doutor? Na minha época, o senhor é mais novo do que eu, na minha época, na época do Eduardo, a gente via da seguinte maneira: a gente começava com 12, 13 anos, a gente já começava a trabalhar, já começava a ganhar ali as nossas responsabilidades, saber que nós tínhamos que levantar cedo, chegar, porque o patrão ia reclamar se a gente chegasse atrasado, e ali a gente ia moldando a nossa moral, a nossa condição moral. Hoje a gente vê o governo falar assim que até os 18 anos não pode trabalhar, com 17 anos ninguém dá emprego porque tem que ir para o exército, e o patrão vai ter que continuar contribuindo com os encargos que são pesados para os patrões, e a gente nota que a pessoa começa a trabalhar talvez hoje com 21, 22 anos. Isso é preocupante, porque eles ficam a maior parte do tempo na rua sem fazer nada, e só sabe, cabeça vazia e ociosidade acaba levando para o lado que não presta. Infelizmente, né, Gregor, é uma realidade. Mas nós temos realmente constatado isso. A Constituição brasileira vigente, que data de 1988, né, portanto recente, dentro do aspecto jurídico, né, analisando aí 88 para cá, não são muitos anos. Ela é fantástica, ela resgatou valores que anteriormente nós não tínhamos consagrados aqui no Brasil, né? Dentre eles, os respeitos integrais à criança e ao adolescente. Separou, porque antes da Constituição nós tínhamos um Código de Menores. Depois da Constituição veio o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, distinguindo criança de adolescente. Criança a partir do nascimento até 11 anos, adolescente de 12 a 17 anos. Mas concedeu, em face desta consagração dos direitos, muitas prerrogativas para a criança e principalmente para o adolescente. A criança, eu concordo, ela merece realmente uma proteção não apenas da família, mas do próprio Estado e da ordem jurídica sobrenatural. Por quê? Porque a criança é vulnerável a todo tipo de risco. Mas o adolescente, também merecedor de todas as prerrogativas da família e da própria ordem jurídica, precisaria de ter recebido um pouco mais de encargo para imputar-lhe responsabilidade. Porque essa ociosidade a que você se referiu, em face da própria ordem jurídica não permitir o ingresso no mercado de trabalho como acontecia anteriormente, gera algo ruim para essas pessoas. Porque se ele não estuda, se ele não trabalha, o que ele vai fazer? Ele vai embrenhar-se para as madrugadas, né, como infelizmente acontece nos bairros aqui de Uberlândia. Se você andar, todo ar andar aí pelos bairros da periferia de Uberlândia nas madrugadas, vocês vão ficar assustados. Eu já tive a oportunidade de fazer isso, acompanhando policiais, para verificar o que está acontecendo. A gente encontra nas praças, em alguns bairros, adolescentes, por volta de 3 horas da manhã, fazendo a maior confusão, a maior algazarra. O que eles estão fazendo ali? Usando drogas. Então não tem limite. Por quê? Porque não tem responsabilidade a hora que o sol aparece, né? Na aurora. Então o sol aparece, o que eles vão fazer? Vão dormir. Quando vão? Porque às vezes estão entregues ao crack e dormidos não vão. A gente nota que muitas crianças hoje, ou muitos adolescentes, jovens aí como queiram, porque hoje mudou tanto que a gente não sabe com que idade a gente vai falar que uma pessoa é jovem, é adolescente ou é criança. Mas a gente nota que eles dormem até meio-dia, 1h da tarde. Quando vão na escola, vão para brincar, para aprontar, para rir, para fazer, para zoar, como eles costumam dizer, da cara do professor, ou seja, não tem respeito nenhum pelo cidadão mais velho, por aquela pessoa que está ali ensinando ou tentando orientar um caminho melhor, né? Infelizmente essa é a realidade, né, Gregor? Esses adolescentes são geralmente os alvos, né, dos traficantes, porque hoje se começa no uso do crack, começa às vezes com a maconha e passa logo para o crack, na realidade, né, com 10, 12 anos, com 14 o sujeito já é altamente consumidor. Então o que ele vai fazer da sua vida? Nada, porque o crack deteriora todas as capacidades do indivíduo, né? Os neurônios se arrebentam, ele perde a noção do que é certo, do que é errado, ele não come, ele não se alimenta, ele não dorme, ele perde todas essas referências, né? E acaba gerando também uma destruição, uma desestruturação da família, porque os pais começam a acreditarem que vão combater aquele mal indo buscar nas madrugadas, aí o pai acaba perdendo o dia de trabalho porque ficou a madrugada inteira procurando o filho.
gera desagregação familiar, desemprego, então vai complicando todo o seio da família, né, que é a base de sustentação desse Estado democrático de direito. Bom, nós vamos a um rápido intervalo aqui na DESG na TV e voltaremos depois do intervalo com o Eduardo perguntando. Não deixei o Eduardo perguntar nesse primeiro bloco, só cumprimentei, mas depois do intervalo comercial o Eduardo também já me cutucou aqui debaixo da mesa dizendo: quero perguntar, deixa eu falar. Depois do intervalo nós voltaremos com o Dr. José Luiz de Moura Faleiros e também o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves.